A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O Brasil é líder mundial em tempo gasto nas redes sociais. A média é 60% maior do que o resto do planeta. Atrás do Brasil estão Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru. Os dados são da pesquisa Futuro Digital em Foco Brasil 2015. Os brasileiros gastam, em média, 650 horas por mês em redes sociais e 290 horas por mês em portais de notícia e entretenimento. Na América Latina, o Brasil é de longe o país que mais passa tempo na internet. O Brasil tinha 78 milhões e 100 mil usuários mensais ativos, isto é, que acessam uma rede social ao menos uma vez por mês em 2014. O número subiu para 86 milhões e meio em 2015 e até metade do ano passado eram 93 milhões e 200 mil. A projeção é atingir 105 milhões conectados em redes sociais em 2020. O estudo é da empresa eMarketer. Para discutir a importância das tecnologias, das redes sociais no comportamento contemporâneo, convidamos o professor Marco Antônio de Almeida, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e a jornalista e professora de jornalismo da UNAERP, Vanete Zupolini Barbi, especialista em mídia digital. USP Analisa. Bom, vamos começar do começo então. O que são redes sociais? Qual sua origem e definição, Vanete? Redes sociais é o termo hoje utilizado para definir alguns canais de comunicação que se dão pela via da internet, né, por meios digitais. São canais novos, são mídias novas, né, como a página do Facebook, por exemplo, o Twitter, mesmo os blogs, que são um pouco mais antigos, mas são plataformas de comunicação digital interativas, onde o usuário, qualquer um pode postar, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode criar a sua própria página, por exemplo, numa dessas plataformas, e os leitores, os internautas, podem interagir com isso. Você concorda por aí, professor? Eu acho que esse aspecto de comunicação e tecnologia, ela frisou bem, né? Só gostaria de lembrar que essa ideia de uma sociabilidade, né, de redes, de pessoas que convivem, ela já é mais antiga, né? Então você tinha os grupos de vizinhança, os grupos de amigos. Eu acho que as redes sociais, na perspectiva da internet, das novas tecnologias, elas prolongam, né, essa ideia de uma sociabilidade entre as pessoas, mas acrescentam outros elementos. Então uma coisa que é muito importante agora é que você tem uma sociabilidade que é à distância, que é mediada. Então, muitas vezes você tem um comportamento nessa rede que você não teria, por exemplo, em situações de interação ao vivo, presenciais. Sei. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como isso se usa, né? Depende de como isso interfere. Eu acredito, eu acho que o Marcos falou perfeitamente bem, né? Que as redes sociais estão substituindo aquele espaço do encontro, né? Há um encontro que é um encontro virtual, na realidade. Eu considero eu sou uma usuária, né, de página de Facebook. Eu não tenho Twitter, mas eu uso bastante Facebook. Eu considero positivo porque a gente reencontra pessoas que estão realmente à distância. Eu considero negativo quando a gente substitui os encontros que poderiam ser pessoais, diretos, pelo encontro virtual. Então é muito gostoso, por exemplo, eu que sou professora, reencontrar um ex-aluno que às vezes está no exterior, que há muitos anos eu não tinha notícias, ou às vezes até algum parente distante, um amigo distante, de época de colégio. Então esses reencontros são interessantes. Do ponto de vista político também eu acho interessante, porque por mais que tenha muita informação errada nas redes sociais, as pessoas acabam tomando um pouco mais de conhecimento de alguns fatos e se posicionam politicamente. Então, eu considero esses aspectos positivos. Agora, se nós reduzirmos a nossa convivência às redes sociais, aí se torna negativo. E muita gente vai por aí, né? Muita gente vai por aí. Eu acho que especialmente os jovens, né, os mais jovens, passam a ter uma dificuldade
para esse contato pessoal, porque na rede social todo mundo fica forte, corajoso, valente, né? Porque você não está cara a cara. Então, às vezes, até uma abordagem numa paquera de uma pessoa para outra é mais fácil na rede social do que pessoalmente. Eu acho que a pessoa tímida encontra ali um refúgio, mas ao mesmo tempo um reforço para a própria timidez, por exemplo, né? Ou para a insegurança de se posicionar publicamente, de entrar num ambiente, de se apresentar, de conversar. E isso é muito ruim. E os jovens estão usando muito nesse sentido, né? Eu não sei o que o Marcos pensa disso, mas eu acho que esse é o perigo, né? Perfeito. Um dos, né? Claro. É cheio de armadilhas, isso, né? Que se você não tiver cuidado, você cai numa delas. E nós estamos, assim, criando isso, né? A sociedade, quer dizer, quem está vivo hoje no planeta, aí nos últimos 10, 15 anos, está criando uma nova forma de comunicação e de interação, talvez 20 anos, que nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado. Quer dizer, ainda estamos em processo. A gente está em processo. Então nós não sabemos, nós estamos tateando, né? Cabe aos estudiosos das tecnologias de informação, aos estudiosos das ciências sociais, do jornalismo, como é o meu caso, que sou jornalista, nos preocuparmos em analisar com bastante critério para tentar tirar o melhor proveito, né? Claro. Eu gosto muito de uma frase do Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação americano da época dos anos de 1950, em que ele diz, eu costumo repetir bastante essa frase, em que ele diz que os homens inventam as ferramentas e as ferramentas reinventam os homens. Então, nós inventamos essa ferramenta. E agora essas ferramentas estão nos reinventando. Então, com o que nós vamos deixar que essas ferramentas façam com a gente é que é a questão, né? Professor. Pegando um gancho que a colega estava falando, é interessante porque justamente a internet ainda é uma tecnologia muito nova, né? Se a gente for pensar, tem 20 anos, né? Isso. Então, na verdade, a gente ainda está criando os protocolos de relacionamento dentro dessa rede. Então, os choques são algo que a gente pode esperar, inclusive choques culturais, né? Embora a maior parte das interações elas sejam locais, né? E o Brasil é curioso isso, porque é o país que tem o maior índice de familiares entre os amigos dos usuários. Né? Então tem uma coisa que é curiosa nesse sentido. A família sai do convívio real para o convívio digital. Você chama para jantar pela internet, né? Assim, dá um toque no Face, né? Mas é curioso isso, porque também esses choques culturais a gente percebe quando eles ocorrem com comunidades mais amplas, né? Quando as comunidades são internacionais. Então o comportamento do brasileiro na rede é diferente do comportamento do norte-americano, do alemão, do turco. Né? Então isso já gerou choques em redes sociais anteriores, era o caso do Orkut, né? Teve toda uma discussão lá do comportamento dos brasileiros, dos turcos, dos americanos queriam se retirar. Né? E hoje no Facebook é a mesma coisa. Né? Então a gente percebe que esses traços culturais acabam gerando alguns elementos de choque, né? Alguns elementos de conflito, que vão ter que ser sanados quando você constituir uma etiqueta, né, um protocolo de uso das redes sociais. Agora, vocês arriscam a dizer por que o Brasil é um líder mundial no uso de redes sociais? O brasileiro que gosta tanto de se comunicar, né? Eu acho que o brasileiro é um povo, quer dizer, sempre que a gente fala assim, a gente fala de uma maneira muito genérica e é perigoso, porque nós acabamos rotulando, né? Então, nós temos que tomar cuidado. O cientista social aqui sabe falar disso muito melhor que eu. Mas o brasileiro é um povo que gosta, que é comunicativo, que gosta de se comunicar. Então, havendo oportunidade de se comunicar, ele se comunica. E agora nós temos essa facilidade, né, das redes sociais, e todo mundo hoje tem um celular. Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo baixo, é uma pessoa de um extrato social de menor poder aquisitivo, e ainda assim ela tem um bom celular, ela tem um celular com acesso à internet, ela vive procurando os Wi-Fis que tem por aí para poder se comunicar, né? E eu creio que seja isso, né? Eu não tenho uma explicação para isso, mas eu acho que é uma facilidade ou um gosto que o brasileiro tem pela comunicação. Você vai por aí, professor? Eu acho que existem esses elementos, né, que a minha colega pontuou, mas existem algumas coisas que são curiosas, né? Então, por exemplo,
foi feita uma pesquisa, um departamento de psicologia social da Universidade, se eu não me engano, de Maryland, nos Estados Unidos, onde, através de uma série de variáveis, índices, eles tentaram mapear os índices de empatia nos países do mundo. Então, quais seriam as populações que teriam mais facilidade em criar empatia com os outros. E o Brasil, por incrível que pareça, não estava nos primeiros lugares, estava entre os últimos, estava entre os 20 últimos. Eles mapearam 63 países. Chega a ser contraditório. Então é contraditório você ter uma presença tão marcante nas redes sociais, mas ao mesmo tempo é uma presença que não gera empatia. Então isso também aponta, talvez, para uma necessidade ou de confronto, ou que eu acho assim também de uma performatividade social, né? Porque as redes também são uma forma de expressão. Então as pessoas vão para a rede para vender uma imagem de si para os outros. E essa imagem de si dos outros é que muitas vezes é complexa. E às vezes você tem uma distância entre essa imagem e a realidade efetiva das pessoas. Ok, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta porque o assunto está gostoso. Até já. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, discutindo a questão das tecnologias, redes sociais e sociedade contemporânea. Vanete, no último bloco a gente estava discutindo a questão do Brasil ser líder mundial das redes sociais, né? Você acha que o Brasil, isso tem muito a ver com o fato do brasileiro ser comunicativo? Eu havia falado isso, mas o Marco apontou uma pesquisa, né? E pesquisa é pesquisa, dizendo que nessa pesquisa da Universidade de Maryland, né? Que você disse, o brasileiro não é tão comunicativo assim, ou não é tão empático assim, né? E a gente fala isso empiricamente, né? Por essa observação empírica. Eu creio que, eu acho que o brasileiro, apesar da pesquisa, é um povo que gosta de se comunicar. Mas eu também acho que o brasileiro é um povo que tem pouca expressão, assim, nós somos, por conta da nossa história política, nós somos um povo muito pouco ouvido, pouco visto, né, pelos nossos governantes, por exemplo. Nós vivemos muito à margem do que acontece, né? Quando a gente olha, o cidadão olha, eu tenho a impressão de que ele pensa assim, ali tem um governo, tem um país e aqui estou eu cuidando da minha vida, né? A gente parece que há uma distância muito grande entre as instituições e o cotidiano, né? E a realidade. Então, talvez por isso a mídia social, né? Pode ser, eu estou levantando essa hipótese agora, pode ser uma forma que o brasileiro está encontrando para se manifestar. A gente viu o ano passado, especialmente com a questão política, como as pessoas foram para a rede para expor as suas opiniões e, às vezes, nem de uma maneira tão adequada, mas também nós não sabemos ainda o que é adequado ou não. Claro. De qualquer forma, são especulações, né? Você falou do ano passado, né? Eu ia citar aqui os casos recentes das passeatas, que no ano passado foram várias no Brasil. Tivemos o exemplo da Primavera Árabe, né? No começo dos anos 2010, tal, lá na África, no norte da África e tal. E qual o poder, então, de mobilização que as redes sociais possuem de fato, né? Porque a gente sabe que as passeatas aqui no Brasil muito foi em função, né, do movimento que se alastrou nas redes sociais. Também na Primavera Árabe a gente sabe que ali houve também pelas redes sociais o pessoal ali do norte da África, daqueles países também se mobilizaram bastante, conseguiram derrubar governos, né? Quer dizer, é uma coisa muito forte, né, professor? Então, é bem curioso porque hoje a gente já tem não um distanciamento tão grande, né, mas a gente já tem um tempo entre esses fenômenos e já foram feitos alguns estudos, algumas análises que mostram que, embora as redes sejam muito efetivas para uma mobilização inicial, não necessariamente elas mantêm essa mobilização posteriormente, né? Então, se a sociedade já não tem construídos alguns laços, algumas maneiras de se relacionar anteriores à rede, né? A rede ela ajuda a potencializar isso, mas ela não substitui. Entendi. Então, muitas vezes, essa mobilização ela acaba caindo no vazio. Então, em muitos desses países, o que aconteceu foi isso. A gente teve uma mobilização inicial
mas depois as coisas acabaram voltando, se não a uma situação muito próxima da anterior, às vezes até uma situação pior. Porque houve um processo de repressão, processo de perseguição, né? E muitas vezes a própria rede acabou fornecendo, né, subsídio para essa repressão, né? Então os estados se apropriaram dessas informações disponíveis na rede para realizar uma repressão diante dos seus cidadãos, né? Então também é uma coisa complicada. Seria um tiro que saiu pela culatra, digamos assim. Então muitas vezes a gente endeusa esse potencial democrático das novas mídias, mas esse potencial, ele tem que ter um contraponto, uma contrapartida da organização social efetiva, real, concreta. Ele não se sustenta só na rede. Exato. Você concorda? Que nem eu sou jornalista e para o jornalismo isso tem sido muito complicado, porque há muitas informações falsas ou não bem apuradas, não vamos chamar de falsa, né? Informações não bem apuradas circulando. E quando se trata de questão política, por exemplo, questões sérias, né, como as que nós enfrentamos e estamos enfrentando, né? O Brasil não superou esse grande conflito que se instalou aí desde a eleição de 2014, né? E eu penso que é muito complicado porque às vezes as pessoas confundem a informação jornalística com essa informação da rede e tomam essa informação que está na rede como uma informação verdadeira, né? Um cidadão leigo ou de um menor nível cultural ou educacional, ele pode tomar aquela informação como uma informação verdadeira. Então, por vezes, isso que o Marco falou realmente pode acontecer, porque uma mobilização em início pode gerar depois uma desmobilização, como se você dissesse assim, eu já fiz o meu papel, né? Eu já fui lá, eu já protestei, ou eu já pus o meu post aqui no Facebook, colocando a minha opinião, agora eu não preciso fazer mais nada. O pessoal chama de ativista de sofá, né? Ativista de sofá. Então, isso é perigoso, né? E essa confusão que se instala entre uma informação bem apurada, que então, isso é uma coisa que me preocupa muito como jornalista e como professora de jornalismo, porque o jornalismo está tendo que se reinventar. Então, era aí que eu queria chegar, né? Como é que fica o jornalismo com as mídias digitais e o número de informações que circula na internet aí, que é uma coisa absurda, né? Absurdo, ruim, né? Mal apurado. Mal apurado, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, mal apurado. Nós temos também... Quer dizer, há uma democracia, né? Porque as pessoas têm liberdade para postar e às vezes até mesmo assim blogs ou jornalistas ou pessoas que querem criar os seus canais de comunicação e que não teriam espaço para se manifestar numa mídia convencional, porque a mídia brasileira ela é oligárquica, né? Vamos dizer assim. Ela tem uma oposição única. Nós não temos aqui no Brasil, como acontece nos países da Europa, nos Estados Unidos também isso não acontece muito, mas nós não temos mídias de várias linhas, de várias tendências ideológicas, jornais, portais, né? Na Europa você quer comprar um jornal de centro-esquerda, você compra, um de esquerda você compra, um de direita, um de extrema-direita, você encontra. No Brasil a gente ainda vive esse mito da neutralidade. A gente vive o mito da neutralidade no Brasil, né? Poucos veículos assim que existem oficialmente com uma posição mais progressista, vamos dizer assim, não vou nem dizer à esquerda, vou dizer um pouquinho mais progressista, como, citando um exemplo, por exemplo, a Carta Capital. E aí eles não têm credibilidade, é como se eles fossem financiados, é comum a gente ouvir falar assim, por exemplo, mas isso daí é financiado pelo PT, né? E o Estadão não é financiado pelos partidos ou pelos empresários, enfim. Então, nós vivemos já esse conflito. Então, há nas mídias sociais, ou nas redes sociais, ou na internet, um espaço para que outras tendências se manifestem. Mas, junto com isso, também há um espaço para que pessoas não profissionais se manifestem. Então, qualquer um vai lá e posta e cria um blog, e escreve, e aquela informação não é apurada, porque ele não é um profissional da informação.
Você é jornalista, você sabe como é difícil apurar uma informação, o cuidado que nós temos que ter para checar e rechecar uma informação, e mesmo assim as informações caem em erro, porque jornalismo é difícil. Então isso é um risco, né? Porque aí acaba que o jornalismo perde credibilidade. No entanto, ontem, no Estadão, saiu um editorial falando de uma pesquisa que foi encomendada ao IBOP pela Associação Nacional dos Jornais, que diz que o jornalismo está crescendo em credibilidade, e especialmente o jornalismo impresso, que é uma tendência que parece que está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, parece que isso é um apontamento, né? Claro. Parece que a população está começando a perceber que há uma diferença entre o jornalismo mesmo e as informações que vogam por aí nas redes. Você concorda com isso? Quer dizer, o número de informações falsas, fakes, que circulam pela internet podem levar a esse refluxo da população em querer voltar para o jornalismo impresso, né, e apontar nele a maior credibilidade. Isso é interessante porque ele bate num problema de fundo que a gente discute. Eu sou professor de um curso aqui da USP, que é o de Ciência da Informação e Documentação. E a gente trabalha bastante com suportes da informação, do conhecimento. E um diagnóstico que a gente tem, que é com o século XX principalmente, uma explosão da oferta de informação. Então, antes a dificuldade era como você chegar na informação, como você chegar nas fontes de informação. Isso era muito raro, era difícil. Hoje você tem uma sobre-oferta, né? Você tem muita informação disponível. Então, a questão estratégica hoje, em todas as áreas, não só no jornalismo, é o que a gente pode chamar de curadoria da informação ou de mediação dessa informação. Tipo assim, você ter a existência de profissionais, ou então de pessoas especializadas em, de fato, reconhecer qual que é o valor, né, qual que é a importância e mesmo a veracidade daquela informação que está sendo ali divulgada. Bacana, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, discutindo a questão das tecnologias digitais, redes sociais e sociedade contemporânea. Questão da imprensa, das mídias impressas. Até que ponto, professor Ovanetti, professor Marco Antônio, até que ponto as mídias digitais elas decretam o fim ou não das mídias tradicionais, como jornal, rádio, TV, ou não, né? Ainda não sabemos disso, né? Alguns anos atrás se falava que muito rapidamente os jornais impressos iam desaparecer, as revistas iam desaparecer. A gente até tem alguns exemplos disso, né? Jornal do Brasil, tradicionalíssimo, né? O jornal. De fato, vive-se uma crise. A comunicação, a informação jornalística, especialmente, vive uma crise, porque, como o Marco disse, há uma explosão de oferta de informação, mas a informação convencional, do jeito que o jornalismo se instituiu no século XX, isso vive-se uma crise. Então, e não é uma crise do jornal impresso. Também é bom que se deixe claro. Por exemplo, a televisão, o telejornalismo vive uma crise. O telejornalismo vem perdendo audiência assustadoramente nos últimos anos, não só no Brasil. Nos Estados Unidos, eles lutam, né? A gente vê aí a Rede Globo, as principais emissoras de televisão, fazendo experiências, né? Mudando profissionais, mudando o jeito de apresentar jornal. Tudo isso são tentativas para recuperar uma parte da audiência usando, que foi inclusive, perdida. A interatividade, usando né? a interatividade, estimulando o telespectador a mandar vídeos. Exatamente. Acho que eu ia pegar um ganchozinho aí claro, que vocês observaram, que me parece assim que, na verdade, o que ocorre é muito mais uma sinergia entre a internet e os chamados antigos meios de comunicação. Né? Então, se a gente for pensar no rádio mesmo, onde nós estamos, né? Muitas das pessoas ouvem rádio hoje pela internet. Exato. Né? E aí você tem
coisa assim de como um meio influencia o outro. O próprio formato dos jornais, muitas vezes, imita um formato que é tradicional da internet, que é o blog. A gente vê o jornal Cidade de Ribeirão Preto, né, que eu tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás. Era um jornal que você olhava, quando eu trabalhava, ele era clássico, ele tinha né, aquele layout clássico do jornalão antigo, tudo tal. Hoje, ele está com outro formato, inclusive buscando visualmente características semelhantes a uma página de internet. Uma página de com textos curtos, sem textões, aquela coisa toda com mais imagens, tudo tal, que é para atrair a atenção do leitor. Né? E o rádio, por exemplo, como o Marco disse, cresceu com a internet. Né? O rádio é um veículo antigo, desses convencionais é o mais antigo, né? E o rádio está super forte. É verdade. Né? E o rádio não morre, né? E quando a gente pega a história dos meios de comunicação, o meio mais novo é sempre essa história que vai decretar os antigos, a morte dos antigos. Então o rádio ia acabar com a imprensa, a TV ia acabar com o rádio, a internet vai acabar com tudo. Não vai. Então o que está havendo na realidade é uma mudança. Agora os meios de comunicação, desculpa, professor, então, vou jogar aqui mais lenha nessa fogueira. Os meios de comunicação que buscam essa interação com a internet, com a digitalidade, ela sai na frente dos outros, né? A princípio. Em princípio, sim, mas nós não sabemos, porque há alguns estudos, aí eu estou dizendo na área de teorias do jornalismo, de teorias da comunicação, há alguns estudos que mostram que o usuário, o leitor, o público, ele busca uma informação específica, assim, por exemplo, ele vai para um jornal impresso para ler uma informação mais que ele considera mais consistente, mais aprofundada, mais detalhada. Numa revista, ainda mais detalhamento e análise. São gêneros diferentes de jornalismo e o que parece que está acontecendo, porque nós não temos nenhuma conclusão sobre isso, é que ao tentar, por exemplo, um jornal impresso, ao tentar imitar uma página da internet, ele deixa de cumprir o seu papel, a sua função, que em princípio seria aprofundar uma informação que na internet é rápida, porque a internet ela é rápida porque ela vai atualizando aquela informação ao longo do dia, né? Você posta em tempo real, né? Em tempo real, você posta uma informação, dali a pouco você atualiza e depois você atualiza. E o jornal impresso não. Só que o jornal impresso, ele funciona como se fosse um documento, né? Quer dizer, a pessoa pega o jornal impresso no dia seguinte e ela busca, então, um aprofundamento que não foi possível na internet. Quando o jornal deixa de cumprir esse papel, ele fica sem papel. Porque a pessoa vai ler no dia seguinte uma informação que ela pode ter lido e leu no dia anterior, às 10 horas da manhã, e ela vai ler no dia seguinte, às 8 horas. Não faz sentido. Quer dizer, então, os meios, eles estão se reencontrando o seu papel. Eles devem reencontrar o seu espaço e o seu papel diante da internet. Que a internet provocou impacto, provocou. Agora, a internet até agora, apesar de ter provocado um forte impacto, a internet, até agora, ela não mudou a linguagem jornalística. Quer dizer, o que se conhece como jornalismo, os preceitos técnicos e éticos do jornalismo, eles continuam iguais, eles continuam valendo no mundo todo. Inclusive, a internet está absorvendo isso como regra para as suas práticas. Exatamente. Assim. Então, pode falar. É que a gente está chegando ao final do programa, professor, eu queria mudar um pouco de assunto, de viés aqui. Eu queria perguntar para o professor, por exemplo, desculpe a interrupção. Eu queria perguntar para o professor o seguinte: professor, até que ponto nós, sociedade contemporânea, estamos nos tornando escravos da internet, das redes sociais ou não? Olha, essa é uma pergunta boa. Nos Estados Unidos, o pessoal tem essa vertente cultural de transformar tudo que é excesso e ser entendido como vício, né? Então lá você tem a sociedade dos alcoólatras anônimas, né? Dos cocainômanos anônimos, e agora você tem também dos viciados em internet, né? Eu não sei se a internet é um vício ou se ela se torna uma espécie de nova necessidade um pouco por conta desse acesso imediato, rápido à notícia. Eu acho que o desafio vai estar um pouco em saber dosar esse uso da internet. Então, muitas vezes, você tem informação ali, rápida, imediata, mas você não tem essa depuração, você não tem essa análise, você não tem um aprofundamento daquilo, você não transforma aquela informação em conhecimento. Você precisa passar por outros meios. Então, eu acredito assim que a internet, assim como os outros meios de comunicação, elas
estão no desafio agora de construir seus leitores. Sei. Seja por nichos específicos, seja por nichos de interesse, seja por nichos de aprofundamento. Acho que o desafio é esse. E o nosso desafio como usuários, como pessoas que utilizam a internet, é também saber dosar isso. Mas saber eventualmente desligar a internet e abrir um livro. Né? Mas não é, na prática eu acho que não é muito isso que acontece, Tá difícil. não. Tá bem difícil. A gente vê, por exemplo, aí que é muito comum, eu vejo como observador também, muito comum as pessoas estarem nas redes sociais principalmente, e mais, né? Aquela coisa do público e do privado. Ela se expõe completamente e ela acha que por estar por trás de uma máquina, tudo tal, ela está no privado dela, mas ela expõe toda a vida dela e torna pública a rotina dela, inclusive. Né? É que a gente está abordando a internet muito na nossa conversa, até por causa do foco dela, assim, como um instrumento de comunicação, mas ela também é uma ferramenta de sociabilidade. E é nesse sentido que ela se torna complicada. Então, muitas pessoas só se tornam visíveis hoje para os outros, até para o grupo próximo, via internet. Então, elas vão continuar usando e usando cada vez mais intensamente. Entendo. Né? Entendo, e aí é que entra o que você estava falando, monta, né? O que você estava falando daquele estudo feito na área de psicologia, né? A pessoa às vezes aí entra um aspecto mais pessoal mesmo, né? De autoafirmação, né? De afirmação do seu próprio ego, do seu próprio eu. Entram outras questões, né? E de interação social. São outras questões. Esse assunto é vasto, Ferraz e Marco, né? Eu acho que dá por mais uns 4 ou 5 programas adiante. Até porque se a gente voltar aqui semana que vem, em uma semana a gente vai ter tanta novidade na área da informação, da tecnologia da informação. Exatamente. Bom, infelizmente chegamos ao final desse programa. O assunto é muito gostoso. Mas infelizmente acabou o nosso horário. Agradeço aqui a participação do professor Marco Antônio de Almeida, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, e da jornalista, minha colega, professora de jornalismo da UNAERP, Ivanete Zupolini Barbi, especialista em mídia digital. Obrigado pela presença dos dois. Nós que agradecemos. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.